ao nosso estúdio improvisado. Rui Tavares, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Falarmos de um tema que eu diria que tem passado despercebido, mesmo nestas alturas, e começar precisamente por aí, que importância é que tem o desporto para o programa do LIVRE? Tem tido uma importância crescente. Desta vez, para estas eleições legislativas antecipadas, temos um programa mais nutrido na área do desporto e que me parece que é bastante equilibrado. Mas devo admitir que isso tem sido um percurso. E o que é que vos fez, de facto, olhar para o desporto de outra forma, digamos assim? Em parte é o crescimento do partido. Quando o LIVRE aparece muito como um partido que é um partido de esquerda, da ecologia e da Europa. Mas, entretanto, o partido vai crescendo, vão chegando pessoas novas, tanto ao nível de membros do partido como até de dirigentes e deputados, e isso motiva um debate. Numa década baixou o número de portugueses que atingem os níveis de atividade recomendados pela OMS e, segundo os dados do último Eurobarómetro, Portugal é o país da União Europeia com pior atividade física. Para acrescentar que o Instituto Nacional de Estatística aponta a falta de tempo como o principal obstáculo. Rui Tavares, o que é que está mal e o que é preciso mudar afinal? Hoje em dia é muito comum os pais quererem ter os miúdos a praticar desporto, mas depois, quando as pessoas chegam à idade adulta, muitas vezes deixam de praticar desporto. Porque do ponto de vista das infraestruturas, nós não temos o que outros países têm. Aqui ao pé nós temos um grande quartel, estamos em Campo de Ourique, que é o bairro em que temos feito estas duas conversas, temos um enorme quartel que está absolutamente esvaziado, que é uma infraestrutura em termos de edificado extraordinária, única. Bem, ali está um ótimo espaço para transformar em espaço cultural, em espaço de fruição na cidade e em espaço esportivo também. E aí entra o segundo elemento, que é um elemento fortíssimo no programa do LIVRE e que muita gente não associa diretamente ao desporto, mas que tem a ver, que é o tempo. Nós apresentámos e conseguimos realizar aquela experiência da semana de 4 dias, que correu muito bem. Muita gente desconfia, mas a verdade é que é boa gestão, porque dá mais equilíbrio entre a vida de trabalho e a vida familiar e, para muita gente, significa mais tempo para a prática desportiva. Rui Tavares, porquê o Clube Atlético de Campo de Ourique? Bem, eu podia ter escolhido um desporto que tenha praticado, ou até o badminton, que eu ainda pratico de vez em quando e gosto. Logo por azar fui escolher um desporto que seria incapaz de praticar porque nunca patinei. Mas, como muitas vezes os pais realizam-se através dos filhos, e um dos meus miúdos decidiu apaixonar-se pelo hóquei patins, que sempre foi um desporto que me fascinou. Vamos entrar? Vamos a isso, vamos a isso. E o Rui Tavares também há pouco falava dos primeiros passos e olhando ao programa do LIVRE, o LIVRE quer reforçar também a importância que tem o desporto escolar. Com que medidas, o que é preciso mudar, o que está mal e o que é preciso mudar no desporto escolar? Bem, é preciso ter o desporto integrado no projeto pedagógico, não é só a horinha para a educação física, é poder ter as escolas a participarem mais na vida coletiva e na vida social. As escolas podem estar disponíveis ao fim de semana ou em horário noturno. Muitas delas têm infraestruturas desportivas para se interligarem com o clube de bairro, com a associação desportiva, que muitas vezes está com grandes dificuldades em manter-se no bairro onde está. E é preciso fazer um trabalho muito aturado, parcerias público-público, entre o Estado Central e as autarquias, para ajudar a aguentar esses clubes de bairro. E tem mencionado várias modalidades e eu aproveito isso porque para o LIVRE há assimetrias injustas consoante a modalidade desportiva. É preciso também investir mais no programa olímpico e paralímpico, por exemplo? Bem, é preciso, não só em relação aos atletas paralímpicos, como depois há certames desportivos e organizações que até estão fora dos paralímpicos, como por exemplo no desporto, para pessoas com síndrome de Down, que têm outros certames desportivos à parte. É muito importante fazer essa aposta, porque isso é um elemento de integração, nomeadamente para os miúdos, extraordinário. Mas para isso há um elemento também que é muito importante, que é assegurar uma distribuição justa do financiamento entre federações desportivas e práticas desportivas diferentes, não é? Rui Tavares, significa por isso que o hóquei não é de agora? Não, o hóquei não é de agora. Quando comecei a ir como benfiquista que era na minha adolescência, quando voltámos da aldeia para Lisboa e comecei a ir aos jogos ainda no antigo Estádio da Luz, com o meu primo, vi muitos jogos, mas também fazíamos muito, antes do jogo, ir ao Pavilhão da Luz ver hóquei patins.
Trazer aqui também um tema que tem sido muito falado, porque Pedro Proença, por exemplo, na tomada de posse como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pediu que se baixasse uma vez mais o IVA de 23% na venda de bilhetes para os jogos. Gostava também de perceber se o LIVRE defende que deve haver essa redução e se eventualmente para os 6% dos espetáculos de cultura. Bem, nós somos a favor da redução do IVA quando houver condições económicas para isso. Não defendemos que isso deva ser exclusiva da assistência aos jogos e à prática desportiva. Achamos que deve ser uma descida de 23 para 21 em muitas coisas, mas já que falamos do novo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, eu queria aproveitar para lembrar uma coisa e salientar uma coisa. A Groenlândia, que está hoje na berra por assuntos internacionais, porque é parte do território da Dinamarca, mas Donald Trump quer anexar a Groenlândia, há muitos anos que quer entrar na UEFA. E a UEFA não deixa entrar a Groenlândia porque considera que a Groenlândia não é um território soberano. A Groenlândia, depois de tantos anos a bater à porta da UEFA, decidiu tentar na CONCACAF, não é? Que é a Confederação da América do Norte e das Caraíbas. O momento não poderia ser pior, porque com Trump a querer anexar a Groenlândia, imaginem-se um dia destes, isto ainda não está decidido, eles acabam a entrar na Federação da América do Norte. Seria muito importante que as federações que fazem parte da UEFA falassem com a UEFA. Mas para além do hóquei, há outras modalidades que fazem parte da vida de Rui Tavares. Sim, quer dizer, eu sou daquela geração que se entusiasmou muito com o atletismo, com o Fernando Mamed, ainda me assinou um postal com o seu recorde mundial dos 10 mil metros, os 27 minutos e 13 segundos. E que deu-lhe vontade também de ser um atleta, não foi? Eu corria muito, treinava muito, acordava cedo para correr ali no Alto São João, que era o meu bairro. Tinha na altura vontade disso, depois fiquei um bocadinho preguiçoso. Também ainda fiz um treino de captação no Benfica, toquei 2 vezes na bola, fiz assim um passe competente e depois nunca mais me esqueço, apanhei uma bola na quina da área, dei assim 2 ou 3 passos em direção à baliza, chutei, o chute saiu enrolado e olha, aqui sou historiador, quer dizer... Muito bem, aproveitar também porque... Mais recentemente também foi tema na Assembleia da República e falando de desporto, o facto de terem terminado os benefícios fiscais que existiam para os futebolistas que passaram pelo nosso país, saíram e que assim poderiam voltar, mas por outro lado também foi tema porque com o IRS jovem acabou por beneficiar futebolistas que se calhar não precisariam tanto desse benefício. Neste ponto, qual é a posição do LIVRE? Bem, a posição do LIVRE sobre o IRS jovem é que se trata de uma medida que tem sementes de injustiça e essas sementes estão, no fundo, a fazer com que o Estado esteja a prescindir de 600 milhões de euros todos os anos, 500 a 600, para um benefício fiscal que acaba a beneficiar quem ganha mais, quando aquilo que o LIVRE defende é uma coisa que beneficia todos os jovens ao menos uma vez na vida, que é a herança social. Nós defendemos que à nascença um bebé de uma família que esteja a contribuir para a segurança social possa ter, tal como tem um abono de família, possa ter uma conta poupança de 5 mil euros em certificados de aforro, que quando a pessoa vai dos 18 aos 35 anos, pode levantar esse dinheiro e ele terá crescido e será, já nessa idade, os seus 7.500, 8.000 ou até a aproximar-se dos 10 mil euros. Pode servir, lá está, ao desportista que quer fazer um curso de treinador ou dirigente desportivo, não tem o dinheiro para pagar a propina. Então já vi que falando de futebol não preciso perguntar qual é a equipa porque sofre mais. Não, eu sou benfiquista desde miúdo por causa de um tio que foi campeão de ciclismo pelo Benfica. Uma glória do ciclismo dos anos 50, João Marcelino, e desviou a mim e a todos os meus primos para o Benfica. Portanto, o meu pai era ferrenho do Sporting e com 5 filhos, todos os 5 filhos saíram benfiquistas.
O livro que também quer valorizar o desporto e um dos primeiros pontos que lemos no programa fala em combater a violência e todas as formas de discriminação no desporto. É um aspecto que vos preocupa cada vez mais e que também pergunto como é que pode ser combatido. Há um esforço de segurança que é importante fazer, em articulação com as polícias, há um esforço pedagógico que temos que fazer em todo o lado e também na prática desportiva infantil. O desporto, de facto, pode e deve fazer parte da formação dos melhores valores para a vida adulta. Mas hoje em dia ainda sofre com o Benfica? Sofro, não sigo tanto como costumava seguir, já não sou sócio. Se eu fosse recuperar o meu velhinho número, que era lá para os 14.000 e não sei quantos, hoje teria uma data de votos, Pois. mas em cotas atrasadas era uma fortuna. Olá Diogo, estás fixe? Agora o campo é outro, não é? Por acaso há uma coisa engraçada, porque há outro candidato nestas eleições, o Pedro Nuno Santos, que também tinha aqui o filho dele. E a gente encontrava-se aqui por acaso, sentávamos aqui nesta bancada e eu acho que às vezes os outros pais víamos a falar e achavam lá estão aqueles a conspirar. Mas muito raramente se falava de política, falávamos mais de hóquei.